ABC Marketing Saúde. Oferecimento Ebert Comunicação. Boa noite, comunidade ABCcom. Começa agora mais uma edição do programa ABC Marketing em Saúde. Como você sabe, toda semana estamos aqui discutindo e debatendo um tema importante da área de marketing e comunicação para o setor da saúde, além, claro, da participação dos nossos colunistas. Bora começar? E na entrevista da semana vamos falar de um tema importante. Quando falamos em marketing e comunicação na saúde, precisamos pensar e conhecer e refletir sobre a legislação, as regras, o que pode e o que não pode. Pois é, tem muita coisa aí da área do direito que influencia na comunicação dentro da área da saúde. E por isso trouxemos uma entrevista especial com Denis Shipnick falando sobre o assunto. Confira que está imperdível. Bom, pessoal, estamos aqui em mais uma edição do programa ABC Marketing em Saúde, na entrevista especial da semana, e vamos falar de um tema muito importante. Porque quando falamos em marketing na saúde, comunicação na saúde, o que pode? O que não pode? Como nós sabemos, é uma área regida por uma série de regras, principalmente no que tange à comunicação das instituições e dos profissionais de saúde. Romper qualquer uma dessas regras pode causar uma advertência, entre outras punições. Para evitar problemas e entender um pouco mais sobre este assunto, como eu falei, o que pode, o que não pode, trouxemos para a edição do nosso programa Denis Shipnick Baltaduonis, que é sócio do escritório Haddad e Haddad Filho Advogados Associados, escritório especializado no atendimento de profissionais e empresas da saúde. O Denis, que além de sócio do escritório, é formado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, pós-graduado em Direito Processual Civil pela PUC São Paulo e em Direito Empresarial pela FGV. Com larga vivência profissional, o executivo acumula sólida experiência como gestor jurídico de operadoras de saúde de grande porte em São Paulo. Denis, boa noite, obrigado por ter aceito o nosso convite. Bem-vindo ao programa ABC Marketing Saúde, tudo bem? Olá, Luciano, tudo bem e você? Tudo jóia. Olha, quando eu vi a pauta, eu fiquei ansioso, porque a gente fala com muitos profissionais de marketing e comunicação na saúde e a gente vem tentando desvendar um pouco dessa evolução da área de marketing dentro do setor da saúde, mas sempre a gente fala que existem as tais regras que são importantes, a legislação, que aí dá o parâmetro do que pode e o que não pode fazer. Mas antes de a gente começar a falar sobre o tema, eu queria que você começasse contando um pouquinho sobre a sua atuação voltada aí para a área da saúde. Bom, Luciano, primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer participar aqui com vocês. Eu sou entusiasta sempre da gente conversar com o mercado, sobretudo com esse tema, né, da comunicação em saúde, que realmente é um tema que possui um regramento bastante específico, dependendo, inclusive, da profissão, né, que dentro da área da saúde nós temos regras diferentes, então por isso que eu acho essa oportunidade uma oportunidade grande, valia para a gente. Bom, eu sou advogado desde do início da minha experiência profissional. Eu advogo na área da saúde, advoguei em uma operadora de planos de saúde grande de São Paulo. Hoje, atualmente, sou sócio de um escritório especializado em direito da saúde, porém para o mercado da saúde, né? É muito comum hoje a gente ver a atuação do advogado por parte do paciente. Nós somos um escritório especializado na parte do profissional e das empresas da saúde em dar esse tipo de assessoramento. E uma das áreas que nós trabalhamos é justamente essa assessoria em comunicação do ponto de vista jurídico, como você muito bem disse, o que pode e o que não pode ser feito. É claro que, apesar da gente ter algumas regras, tem um certo quê de subjetividade, né,
nessa pergunta, não é uma coisa tão clara quanto deveria ser ou quanto poderia ser. Então, realmente é um tema que merece bastante a nossa atenção, a nossa discussão. Não, é muito legal. Ô, Denis, eu não sei se você sabe, além de eu ser formado em publicidade, eu também sou bacharel em Direito. E também sou um entusiasta da área do direito. Minha família vem da área jurídica, né? E uma coisa que eu sempre falo assim, quando eu fiz a faculdade de publicidade, a faculdade de Direito, e na faculdade de Direito a gente nunca tinha noção, por exemplo, de temas como a área de legislação promocional, autorização de promoções, ou das próprias questões que envolviam a parte de publicidade. E aí, quando a gente começa a atuar na área de comunicação, a gente tem ali o CONAR, que meio que autorregula a parte da publicidade, aí a parte da legislação promocional, com as leis ali de promoções, mas tem algumas coisas específicas. O mercado da saúde, ele tem essa regulamentação um pouco mais rígida, mais forte, até que o próprio CONAR, por se tratar do tema saúde, porque a gente está falando de vida, de medicamento, é por isso que existe, vamos dizer, uma regulamentação própria dela? É um dos motivos, Luciano. Sem dúvida nenhuma, a saúde ela é um universo à parte, né, da comunicação. Realmente, a gente não consegue usar como parâmetro outros tipos de serviços e produtos para entender como funciona a saúde. Uma das questões do porquê que a saúde é tão regulada, principalmente pelos conselhos profissionais, é justamente essa que você colocou, né? Que como você trata de um bem máximo, saúde, vida, realmente a regulação sobre a propaganda que é feita sobre a saúde, ela acaba tendo essa regulamentação mais estrita. Mas um dos motivos também principais pelos quais isso acontece é que o raciocínio é de que o paciente, seja da área que for, de um médico, de um dentista, de um profissional da saúde, ele não deve ser influenciado por uma propaganda do ponto de vista comercial propriamente dito. A escolha do paciente, ela deve ser protegida para que o paciente chegue até aquele profissional efetivamente pelo conhecimento da natureza, da qualidade científica do trabalho daquele profissional. Então, o raciocínio dos conselhos é exigir esse tipo de sobriedade, conteúdos informativos. Eu acho que vocês trabalhando nessa área têm bastante acesso a esse termo, né? Acabam lidando bastante com essa questão de que o marketing na saúde do médico, do dentista, do hospital, enfim, ele sempre tem que ter um conteúdo informativo, educacional e não comercial. Então, essas são as razões principais pelas quais a propaganda sobre a saúde, ela é bem controlada. Pelo menos é o raciocínio que nós temos dos conselhos. Você mencionou o CONAR, sem dúvida nenhuma, é um órgão de grande importância, mas nessa área da saúde, a maior relevância estão nos conselhos profissionais. Né? Então, não, é por isso que eu falei, exatamente por isso, né? Exatamente. Então, assim, os conselhos profissionais, até porque, Luciano, eles têm muitos pontos em comum, né? O CFO, o CFM, o CREFIP, enfim. Porém, há diferenças muito importantes. Então, a primeira dica aí que eu daria para o profissional é ele se ater às peculiaridades do conselho ao qual ele faz parte. Nós temos, se você me permite, só já colocando um exemplo, claro. Nós temos, por exemplo, pelo Conselho Federal de Medicina, é proibido a exposição de pacientes para fazer qualquer tipo de propaganda, enfim, de divulgação. Ainda que o paciente dê a sua autorização. Principalmente daquela forma que é muito conhecida hoje nas redes sociais, do antes e depois. Isso é uma das coisas que eu até ia perguntar, que estava aqui já na nossa pauta, e já vamos entrar nela, então, porque essa é uma das coisas mais, ou pelo menos eram muito utilizadas, né? O antes e o depois, ou da cirurgia plástica, ou de alguma coisa bucal, ou da barriga, uma cirurgia bariátrica, enfim. Exato, e assim, claro, aí cada um vai ter com certeza uma opinião pessoal sobre o tema, mas o conselho em si, o Conselho Federal de Medicina não permite esse tipo de exposição. Já o Conselho Federal de Odontologia, recentemente, agora em 2019, editou uma resolução permitindo antes e depois. Olha que importante, pessoal, os dentistas que estão nos assistindo aí.
Realmente é uma resolução 196 de 2019. É uma resolução, ela continua tendo alguns critérios específicos, tem que estar vinculado, por exemplo, a um profissional pessoa física, a divulgação, você não pode utilizar o antes e depois, por exemplo, para divulgar uma clínica odontológica, né? Mas o profissional em si, a título de informação, ele consegue sim trabalhar com a figura do antes e depois, desde que tenha a devida autorização do paciente. Enfim, essa resolução que eu citei, ela até é relativamente clara nessas regras. Então, você vê, Luciano, por isso que eu disse, né? Cada profissão tem as suas peculiaridades dentro do seu conselho. É muito comum que a gente veja os conselhos seguirem o Conselho Federal de Medicina. Nós pegamos resoluções, muitas vezes, que são do CRO, do CFO ou do COFITA, enfim, que são muito próximas ao do Conselho Federal de Medicina, mas tem as suas devidas diferenças. Então, é muito importante que cada profissional também tenha o conhecimento das normativas do seu próprio conselho, que todos os conselhos têm um manual, têm uma resolução que dão algumas diretrizes para que essa publicidade na saúde ela possa ser feita de maneira, pelo menos dentro das exigências do conselho. Ô, Denise, uma pergunta que eu quero te fazer, até uma curiosidade. Geralmente, me corrija se eu estiver errado, nos cursos de medicina, odontologia, existe alguma disciplina ou alguma matéria que fale sobre isso para quem está se formando nessa profissão? Por que eu digo isso? Porque, às vezes, o profissional de comunicação ele não tem esse conhecimento. Aí ele arruma lá um cliente uma clínica. E ele vai fazer lá um briefing com o doutor e o doutor, às vezes, não sabe ou até sabe algumas coisas, mas talvez não esteja tão por dentro quanto vocês, e diz que a agência pode fazer tal campanha. É comum, por exemplo, o médico, o dentista, o psicólogo, enfim, eles já sabem do que pode ou que não pode, ou eles também têm, vamos dizer assim, uma falta de conhecimento mais profundo do conselho? Luciano, infelizmente, deveria ser o contrário, mas realmente não é o tipo de conhecimento que a gente tem de maneira ampla, né, nos profissionais da área. É muito comum, tanto o médico, o profissional da saúde, quanto os profissionais também da publicidade, da propaganda, fazem aquela campanha, montam aquele site, aquela coisa maravilhosa. Aí chamam o chato do advogado, como eu, e falam, olha... É essencial, Denis, é essencial. Então, aí o que eu falo, olha, queria te mostrar. Aí você vê aquele trabalho, aquele projeto super bem montado e fala, puxa vida, lá vai a hora da notícia. Fala, olha, isso não pode, você tem que tomar cuidado, você tem que trocar. Então, a gente acaba realmente percebendo que o mercado não só que não conhece as regras, mas muitas vezes desconhece o fato de existirem regras. Porque é muito intuitivo, né, Luciano? A gente vive cercado aí de propaganda, de publicidade, ainda mais nessa era que a gente está de redes sociais, nós consumimos esse tipo de informação o dia inteiro. Então é intuitivo o profissional olhar e falar, opa, peraí, legal, vou fazer uma rede social aqui para impulsionar minha clínica, para impulsionar o meu consultório, o meu hospital. E ele vai e já contrata o profissional e já faz a campanha. Muitas das vezes que nós somos chamados para avaliar a questão, a gente já é chamado do meio para o fim da questão. É difícil você pegar hoje um profissional que se atenta a falar, opa, é mais fácil fazer o caminho contrário. Deixa eu falar com o chato do advogado para ver o que eu posso e o que eu não posso. É muito mais comum a gente ser chamado ao final do processo, quando a gente já não é chamado, Luciano, quando já deu problema. É isso que eu ia falar. Via de regra, o advogado entra quando a coisa já não está bem, né? Pois é. Então, nós tivemos casos, assim, muito emblemáticos, até na minha experiência profissional aí. Eu cheguei a ter clientes, nós tivemos que defender clientes que participaram, por exemplo, de programas de TV e mencionaram de uma maneira extremamente, não ingênua, mas despretensiosa, que era recomendado que os pacientes, as pessoas, tomassem pelo menos 2 litros de água por dia. Esse profissional sofreu um processo ético no Conselho Regional de Medicina por essa frase.
E olha que a gente não está falando nada, assim, se você falou de beber água, né? Não falou nada de um medicamento ou coisa do tipo, né? Pois é, e aí nós fomos acionados, participamos, não acabou sendo arquivado o caso, mas assim, numa votação bastante apertada, o conselho havia entendido que a exposição do médico foi indevida e que ele trouxe pelo menos uma parte, né, do conselho, foi uma exposição indevida e que ele trouxe uma informação que não estaria devidamente corroborada por estudos científicos. Mas eu trago isso só para você ver como é frágil, né, a questão. Existe uma falta de informação ainda muito grande, inclusive por parte dos próprios conselhos. Hoje, se você procurar no site dos conselhos, você vai encontrar alguns manuais no site do CRM de São Paulo. Você tem um manual da CODAME, da Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos, que ele é bem ilustrativo. Inclusive, eu até deixo como uma recomendação quem tiver o interesse, quem estiver desenvolvendo algum site para algum cliente, que se valha desse manual. Ele é relativamente didático, assim, inclusive tem até alguns prints nas páginas do manual que mostram, olha, você pode isso, você não pode aquilo. Quando você divulgar o nome, por exemplo, do responsável técnico da empresa, ele tem que estar num quadrado de fundo branco no canto superior direito. Então, assim, são coisas que, certo ou errado, eu concorde ou não, hoje o profissional tem que seguir, né? Então, infelizmente, eu acho que essa informação deveria ser muito melhor e divulgada e mais acessível aos profissionais. Mas, enquanto não é, façamos aqui a nossa parte, né, de que a gente está fazendo hoje. Sem dúvida. Não, e eu falo isso porque na faculdade de publicidade a gente também não tem tem, obviamente, a aula ali de ética, de direito, enfim, mas não em profundidade. Muitas vezes, então, eu falo isso porque o profissional da agência vai fazer um briefing com o dono da clínica e confia no que o dono da clínica está dizendo, como se ele pudesse, né? E às vezes ele não pode. Bom, a gente está chegando no final do primeiro bloco, tem muita coisa para a gente perguntar no segundo bloco para o Denis. Você já viu que o programa está muito legal. Bom, Denis, a gente vai fazer uma pequena paradinha aqui para o nosso intervalo comercial e a gente volta continuando sobre esse papo muito legal, marketing e comunicação de acordo com a legislação aí na parte da saúde. A gente volta já. A Otto HX, uma spin-off da Banner, chegou para oferecer uma solução completa e compatível para transformar o mercado de saúde através da tecnologia. Somos um time com mais de 15 anos de experiência em saúde, capacitado e com expertise para as demandas da sua organização de saúde. Otto HX é uma plataforma de gestão completa para ambientes hospitalares, clínicas, centros de diagnóstico e saúde pública, focado na experiência do paciente. Atuamos desde a chegada do paciente no local através do totem de atendimento. Tudo é feito através de uma interface de fácil entendimento, otimizando o tempo de todos os envolvidos. Na triagem, o software ajuda a classificar a gravidade do quadro do paciente. A consulta médica é feita através de um prontuário médico unificado, 100% online, com ferramentas de apoio à decisão e protocolos clínicos. O sistema integra toda a parte assistencial e administrativa. Atestado médico, acesso a exames e laudos, futuros agendamentos e prescrição médica via aplicativo, que mostra ao paciente qual a farmácia mais próxima possui o medicamento disponível no melhor preço. A Otto HX atende e conecta todas as áreas da sua instituição, de ponta a ponta, e conta com indicadores de performance e projeções financeiras, permitindo que você monitore toda a sua instituição, onde e como você quiser. Otto HX, sua melhor opção. Bom, pessoal, estamos de volta com o programa ABC Marketing em Saúde e hoje falando de um tema muito legal que eu adoro, que é falar sobre a parte do direito da legislação na comunicação, no marketing, na publicidade, mais voltado para a saúde. E a gente está com o Denis Shipnick, que já deu uma aula para a gente no primeiro bloco. Ô, Denis, a gente falou de muita coisa, mas para a gente começar agora até de uma forma bem didática, de umas coisas mais diretas e simples,
O que pode e o que não pode? Você já disse que não pode pôr a foto de pacientes antes e depois, a não ser o dentista, que agora teve a resolução. Mas quando criar um site, ele precisa ser voltado para conteúdo, não para publicidade. É preciso ou é permitido publicar o currículo do profissional? É possível pôr a foto de um paciente, uma foto mais publicitária? De uma forma geral, olhando até principalmente para a produção de site, posts de redes sociais, o que pode e o que não pode? Então, Luciano, é como eu disse no começo, né? A gente gostaria que tivesse uma informação talvez mais clara, mais objetiva, né? Que nós tivéssemos efetivamente uma lista de cada conselho do que pode e o que não pode. Até certo ponto isso é verdade. A gente tem alguns critérios objetivos. Então, como você mencionou, exposição de paciente não pode. Nós temos a exceção do Conselho Federal de Odontologia, que permite hoje o antes e depois, desde que o paciente autorize. Já o Conselho Federal de Medicina não permite, nem com a autorização do paciente. Então, nós temos alguns critérios, algumas colocações mais objetivas sobre esse tema. Outras já não são tanto, né? Uma discussão que nós tivemos há um tempo atrás, os médicos, já que não poderiam divulgar fotos de pacientes, começaram a fazer o quê? Usar modelos. Né? Então, assim, olha, não é meu paciente, é um modelo utilizado para fazer. Então, aí se essa discussão e hoje o entendimento é de que não pode, pelo menos no Conselho Federal de Medicina, né? Nem a utilização de modelos fazendo, às vezes, de paciente também não pode, tá? O que eu ia sugerir, Luciano, eu acho que todo profissional aí que trabalha nessa área, o raciocínio central que ele tem que ter, até antes de verificar as regras do conselho, é o seguinte: a área da saúde, como você fez a pergunta no começo, né? Por que ela é tão restrita em termos de marketing, enfim? Por que é tão restrita? Porque tem aquela questão da exposição do paciente ter que escolher o profissional pela confiança, pelo conhecimento sobre a questão técnico-científica do profissional e não apenas pela sua divulgação propriamente comercial. Então, sempre tenham em mente que qualquer tipo de divulgação que for feita a favor de um hospital, a favor de um médico, de um dentista, de um fisioterapeuta, de um enfermeiro, enfim, qualquer tipo de divulgação, ela tem que ter conteúdo informativo. Denis, tá? Aproveitando, muda alguma questão de, por exemplo, eu, médico, faço uma comunicação no meu perfil pessoal, vamos chamar assim, ou eu crio uma clínica e a comunicação da clínica ela tem regras diferentes da comunicação do profissional. Existe alguma diferença? Porque a gente vê, às vezes, a comunicação de um hospital, aí a comunicação do médico. Existe diferença no entendimento? Olha, Luciano, em regra não. Né? Porque a empresa médica, por exemplo, ela está sujeita às mesmas regras éticas que o profissional, pessoa física do médico também está perante o conselho. Mas nós temos algumas exceções, como eu te coloquei agora, por exemplo, a questão do antes e depois no Conselho Federal de Odontologia é permitido ao médico, ao odontologista, pessoa física, mas já não a empresa propriamente dito, uma clínica, um consultório odontológico, CNPJ, empresa, divulgar esse tipo de informação. Então, nós temos algumas peculiaridades, não são muitas, pelo menos até onde vai o meu conhecimento, mas a regra ela é praticamente igual para o profissional, pessoa física, e para a empresa de saúde propriamente dita, porque o que a gente chama no direito, né, o bem tutelado, a intenção do conselho é a mesma, né? É proteger o paciente, sobretudo o paciente dessa divulgação. E agora um ponto muito importante. Caso a agência, né, e o médico, a clínica, infringam aí a lei, vão ali na parte do não pode. Quais são as eventuais punições, tanto para a instituição, quanto, de repente, para o profissional de comunicação, para a agência que fez a campanha? Olha, Luciano, a gente pensa sempre no profissional da saúde primeiro, né, que é diretamente o protagonista dessa relação, é quem está fazendo a publicidade. Muda de conselho para conselho, né?
as punições de código para código de cada profissão, porém elas são muito próximas. Então nós temos aí punições são gradativas, né, numa escala de gravidade, não que o profissional não possa imediatamente ser suspenso ou cassado, dependendo do caso, tá? Mas nós temos de punições que vão desde uma censura verbal, que é o que a gente brinca, chama uma bronquinha, que às vezes o conselho dá ali na própria sessão de julgamento e fala, olha, profissional, agora você aprendeu, não faça mais isso. Até a suspensão, muitos conselhos suspendem por 30 dias, até a cassação, né? Normalmente, o que a gente vê aí estatisticamente de infrações nessa área são infrações muitas vezes, e a grande maioria das vezes, motivadas por um desconhecimento. Né? Como tem regras muito estritas, muito específicas, o descumprimento dessa regra muitas vezes já é suficiente para causar uma punição, e por isso essas punições acabam costumeiramente sendo na primeira metade dessa escala que eu falei, menos severas. Agora, quando nós temos o uso, né, de recursos sabidamente proibidos, reincidência de profissionais, porque nós temos, como qualquer outra área, não só da saúde, mas do direito, enfim, nós temos profissionais muitas vezes que confrontam esse tipo de regramento. Então, muitas vezes a reincidência ou uma propaganda muito agressiva, com muitos descumprimentos, podem causar um problema maior. Para o profissional do marketing propriamente dito, quem está fazendo essa campanha, a gente não vai ter uma punição do conselho por uma razão óbvia, né? O conselho, a jurisdição do conselho alcança os profissionais a que estão vinculados a ele. O conselho não tem como punir o profissional de marketing. Porém, se a gente expandir o nosso raciocínio jurídico, existe algo chamado, você com certeza vai lembrar disso também da Faculdade de Direito, a responsabilidade civil. Sim. Então, toda aquela pessoa que causar dano a outrem, né, por meio de um ato ilícito, e você consiga configurar uma causalidade entre o ato ilícito e o dano, você, por força de lei, pode ser obrigado a indenizar essa pessoa danificada. Então, o que eu quero dizer com isso aí, traduzindo para um exemplo prático? Então, se essa agência de publicidade muitas vezes fez uma campanha para esse profissional e não tomou os devidos cuidados que deveria cuidar em termos de conselho, e esse profissional teve algum tipo de prejuízo, ou essa clínica, esse hospital, se ele teve algum tipo de prejuízo, inclusive de ordem material, esse profissional da área da saúde pode se voltar contra o profissional da propaganda que não tomou a devida cautela. Veja, Luciano, que eu coloco isso porque eu faço um marca-texto aqui em cima dessa frase pelo seguinte, a ideia não é assustar e dizer, nossa, então eu como profissional do marketing, se eu errar, eu estou perdido porque eu vou ser processado. Não é assim também que funciona. Tem que ficar caracterizado, efetivamente, algo muito, na minha opinião, tá? Sim. Algo que realmente você poderia evitar e não evitou, né? Porque muitas vezes a gente está à mercê, sabe, Luciano, de interpretações subjetivas de conselheiros. Então, realmente tem determinadas propagandas que seria impossível a gente prever que teríamos aquela interpretação de um conselho profissional. Então, realmente, eu falo quando ficar caracterizado no caso um despreparo do profissional do marketing, alguém que realmente nem abriu ali o site do conselho, muitas vezes, para... Nem buscou entender um pouquinho para evitar isso, né? Nem buscou, exatamente. Aí, quando fica caracterizada essa situação, é muito possível, não é também uma questão objetiva, não é uma equação matemática, nada em direito é uma equação matemática, até o que a gente brinca, né? Se o estudante de direito passar a faculdade inteira respondendo as perguntas da prova depende, ele tem que se formar, porque tudo em direito depende. Então, é a mesma coisa, é claro... que aí depende de uma análise mais específica. Até porque, né, Denise, eu fico imaginando assim, às vezes tem um desconhecimento do próprio médico, às vezes tem um desconhecimento da agência, e pelo que eu entendi, essa primeira punição é mais até como um caráter educativo, né, de, olha, você precisa aprender ou não cometa mais o erro, né? Exato. Ampliando um pouco, como você disse, ampliando o universo jurídico, partindo do pressuposto que você tem ali um médico que, por um acaso, ele desconhece a agência.
cometeu um pecado ali, também desconhece e colocou uma campanha no ar, indevida, né? O veículo de comunicação que fez a divulgação disso, ele pode ser responsabilizado também? Então, imaginando num programa de televisão da tarde, né? Entra ali um merchandising, ou entra uma propaganda com uma foto ali do antes ou depois, ou de a exposição de um paciente. O veículo de comunicação também pode ser responsabilizado? Depende. Boa resposta. Depende. É tudo muito relativo, Luciano. Em regra, pensando nesse exemplo que você deu, se eu tenho que te dar uma resposta sim ou não, eu diria num primeiro momento que não, né? Porque aí também, se a gente for pensar que o veículo de comunicação ele vai ser responsável 100% por toda a cadeia daquilo que é divulgado dentro dele, e já pensando também em plataformas digitais, né? Se a gente imaginar que redes sociais, enfim, seriam responsabilizadas por tudo que está lá dentro, realmente ficaria inviável a atividade. Mas uma emissora de televisão, como eu disse, depende. Em regra, se ela convidou, ela tem uma pauta, né, sobre o tratamento de uma determinada doença ou algo do tipo, é muito comum a gente ver. Ela chama um profissional e esse profissional muitas vezes acaba cometendo uma infração ética ali por conta dele, por conta e risco dele, não me parece que haveria uma responsabilidade aí para a emissora. Agora a gente também precisa pensar o seguinte, muitas vezes você pode ter um determinado canal, um veículo de comunicação especializado naquilo, né? Alguém que a gente olha e fala assim, não, mas o produto que eles vendem, que eles comercializam é especificamente este, né? Existe uma habitualidade naquilo. Aí a gente conseguiria juridicamente construir um raciocínio e pensar se efetivamente aquele determinado veículo de comunicação não teria a obrigação também de ter uma cautela maior com aquilo que ele disponibiliza. Mas num primeiro momento, pensando como você utilizou, é muito comum a gente ver nesses programas da tarde, né? Profissionais aí como dando dicas, disponibilizando informações. Em tese, no primeiro momento, eu diria que o risco não é grande. O risco ficaria mais para o profissional em si e muitas vezes, dependendo do contrato, né? A existência de um contrato também entre o profissional da saúde e a sua agência de publicidade também muitas vezes é muito importante nessa hora, né? Porque é por meio do contrato também que a gente vai entender o que foi acordado entre eles. Muitas vezes o profissional do marketing pode também dizer o seguinte, olha, não é minha área de especialidade, então eu vou fazer tudo para você, a divulgação do teu serviço, mas eu não tenho como me responsabilizar, por exemplo, pelas suas obrigações éticas. Isso, a partir do momento que isso é disposto num contrato, faria, assim, lá na frente, muita diferença caso houvesse um embate entre as partes de quem foi responsável por aquele determinado tipo de prejuízo. Então, brincadeiras à parte, mas depende muito realmente do... Mas é importante, né, o que você disse, até para as agências que estão entrando nesse mercado, como é importante essa questão do contrato, e aí se torna a questão do caráter até preventivo. Sim. A última perguntinha para a gente finalizar, poderia ficar horas aqui, eu vou te trazer mais vezes para a gente falar sobre isso no nosso programa. Quem fiscaliza isso? O conselho ou os conselhos, eles têm algum órgão fiscalizador que fica de olho nisso? É por meio de denúncia? Como que eles monitoram, vamos dizer assim, a comunicação? Você imagina que são tantos médicos, tantas instituições de saúde, como que é regulado isso? Na verdade, o conselho, Luciano, ele, por força de lei, ele é obrigado a apurar todo tipo de denúncia que é levada para ele. Inclusive, essa função fiscalizadora é uma das funções pelas quais esse conselho ele foi criado. Então, ele é obrigado e de ofício é uma expressão que a gente usa muito em direito para dizer que espontaneamente não, mas automaticamente. Não é que nem na justiça, muitas vezes, que se você quer tem algum pedido, alguma pretensão, você tem que ir lá e entrar com uma ação. Muitas vezes, diante do conselho, é um paciente, né, que diante de um problema que ele teve, ele vai lá, comunica o conselho e o conselho abre uma sindicância para analisar aquele caso. Existe também, usando o exemplo aí dos conselhos regionais de medicina, órgãos internos que são chamados de CODAME, Comissão
de divulgação de assuntos médicos. É uma comissão formada para dar uma assessoria para o próprio conselho, e essa questão da propaganda em medicina é feita por esta comissão. Então, essa comissão também tem esse papel de analisar essa questão, né? Então, assim, respondendo, tentando ser um pouquinho mais objetivo, esse tipo de situação, ela pode chegar de todas as formas para o conselho. Pode chegar de um paciente insatisfeito, que muitas vezes vê ali uma propaganda indevida do médico e tem um pouco de conhecimento e faz a denúncia. Pode vir por meio da concorrência, infelizmente, acaba sendo uma prática do mercado também, de um colega que acaba tendo uma concorrência muito forte com o outro e há uma denúncia recíproca, sem dúvida nenhuma, ou por parte da fiscalização de ofício do próprio conselho, né? Das comissões acabam tendo acesso. Quanto maior a divulgação, maior a exposição, consequentemente, maior o risco de dar problema. Então, realmente, e hoje, Luciano, com redes sociais, essa questão... Fácil, né? Pois é tudo muito fácil. Então, basta um conselheiro ali de um determinado conselho acessar o Instagram, jogar o nome ali do profissional, que ele tem em pouquíssimos segundos na sua mão um dossiê completo da existência da obediência ou não dos preceitos regulatórios aí da propaganda sobre aquela atividade, né? Bom, nossa, excelente. A gente, como eu falei, vamos ter que trazer o Denis mais vezes aqui para ir falando com os nossos telespectadores e os internautas. Denis, para a gente finalizar, que dicas que você deixaria para um profissional de marketing que está entrando aí, começando a atuar na área da saúde? Olha, Luciano, eu acho que é mais ou menos um compilado aqui do nosso bate-papo. Então, relembrando um pouquinho do que a gente conversou, uma das coisas essenciais é sempre consultar as normas daquele conselho específico. Se você está fazendo uma clínica, o projeto de uma clínica de odontologia, o Conselho Federal de Odontologia. Um médico, o Conselho Federal de Medicina. E fazer a pesquisa, normalmente os sites desses conselhos, eles são bem intuitivos, tem uma certa didática ali em alguns assuntos, então já essa consulta já é algo de grande importância. Há que se ter em mente sempre aquela questão que eu falei da divulgação do conteúdo informativo e não simplesmente da venda do serviço. É lógico que nós sabemos que, no fundo, o conteúdo informativo ele tem esse objetivo indireto também de divulgar o trabalho daquele profissional, porque também seria injusto o profissional não poder depender necessariamente do boca a boca, né? Hoje nós vivemos numa era que é impossível a gente falar da divulgação de qualquer serviço que seja simplesmente no boca a boca. Então, sempre tem em mente essa questão do conteúdo informativo. A instrumentalização, olha que nome bonito, que não quer dizer nada mais do que fazer um contrato com o seu cliente. Isso também é uma questão que eu vejo de suma importância, né? Porque quando as regras do jogo ficam claras desde o começo, a chance de dar problema lá na frente é muito menor. Então, quando você tem um contrato deixando bem claro qual é a responsabilidade de cada um, os limites de atuação de cada um, isso pode ajudar bastante lá na frente. E, por último, muito cuidado, muito cuidado com aquela ideia do mas o meu colega faz e nunca deu problema, então deve ser permitido. Mas o meu colega ali fez e também está tranquilo. Você faz e com você dá problema. Isso é muito relativo. Eu conheço muitas pessoas que realmente já infringiram sem má fé, mas acabaram infringindo por muito tempo regras aí dos seus conselhos e nada aconteceu. Em compensação, um outro assim que colocou a cabeça para fora da janela já deu um problema imediato. Então, é muito comum a gente, como advogado, dar uma determinada recomendação, o cliente olhar e falar, nossa, mas isso é chato, todo mundo faz isso, só eu não vou fazer? Aí que vem a nossa explicação. Olha, a recomendação não pode ser outra, né? Porque está errado perante as regras do conselho. Agora, assumir o risco de acontecer ou não, aí já fica além da nossa atuação. E sabe, Denis, eu vou falar uma coisa, eu sei que talvez por ética você não possa falar, mas eu sempre falo o seguinte, consulte um advogado. Eu sempre falo isso. Eu falo isso dos escritórios de legislação promocional, escritórios que são especializados em determinados setores, porque vocês estão muito mais por dentro do que está atualmente na lei e o que isso pode nos ajudar.
É isso, Luciano. É isso basicamente o que a gente tenta trabalhar dentro da nossa advocacia para a área, porque tanto para o advogado quanto para o cliente é aquela velha história, é melhor prevenir do que remediar. Então a gente tenta trabalhar, inclusive mais uma vez eu te agradeço a participação aqui, porque faz parte da nossa área de atuação também a prevenção. A gente atua muito forte dentro da prevenção para evitar que o problema aconteça. Bom, é isso. E esse é o ponto principal, né? A gente tentar começar isso desde o início para evitar os problemas. Bom, Denis, eu quero agradecer demais a tua participação aqui no ABC Marketing Saúde. Como eu falei, quero te trazer mais vezes para a gente falar de assuntos aí pontuais voltados à comunicação e marketing na saúde. Muito obrigado pela tua presença, viu? Luciano, eu que agradeço pelo convite mais uma vez e eu estou à sua disposição. Para mim é sempre um prazer conversar sobre o assunto. Obrigado. Bom, e você continua aqui com a gente assistindo o nosso programa. Como você sabe, no último bloco, nós temos a participação dos nossos colunistas e as principais notícias da semana. A gente volta já. Estamos de volta com o programa ABC Marketing Saúde. Vamos direto para o quadro Comunicação na Saúde. ABC Marketing Saúde. Oferecimento Ebert Comunicação. Olá, pessoal. Sustentabilidade. Um tema em pauta em diversas organizações de diferentes segmentos e portes. E também na área de saúde. Mas afinal de contas, por que ele é tão importante assim para o setor? Qual é o seu impacto? E principalmente, porque ele é fundamental para o crescimento e para a manutenção dos negócios em saúde. As respostas para essas e outras questões você confere na Jornada Valor em Saúde Brasil 2021, que começa no dia 3 de novembro. Um evento produzido pela equipe da Ebert Comunicação, que trará muitas novidades. Para começar, o formato do evento é totalmente inovador. Estamos criando uma plataforma exclusiva para esse evento junto com o Grupo IAG. Todos os cases serão transmitidos no formato de streaming. A cada semana, uma nova temporada. Então, no dia 3, vocês vão conferir a primeira temporada com todos os cases da primeira rodada, para que vocês possam assistir da maneira que preferir e maratonar muito conhecimento bom. Além disso, ao assistir o case, ao lado do vídeo, você vai contar com várias ações, dentre elas podcast do palestrante, apresentação do palestrante, que você poderá baixar ali na hora, né? Não precisa ficar perguntando para a organização do evento, o palestrante vai mandar apresentação, eu posso receber esse arquivo? Não, você vai poder baixar ali na hora mesmo, enquanto está assistindo o case. Também vai poder solicitar um contato com o palestrante. Isso mesmo, pode solicitar o contato com o palestrante para marcar um benchmark, para ir até lá, ver como que você fez isso, conta para mim, como que você chegou nesse resultado. E, além disso, todo evento vai ser transmitido dentro de um centro de convenções, né? Exatamente para que você possa interagir, trocar cartões de visitas, para que você conheça os parceiros, para que você navegue e usufrua de todos os benefícios que tem lá. Isso é só um spoiler, a plataforma tem muito mais informação e muito mais conhecimento, vale conferir. O evento é 100% digital e gratuito, então faça a sua inscrição. O site é www.valorsaudebrasil.com.br. A gente espera vocês lá! Obrigado, Alexandra, por sua participação aqui no programa ABC Marketing Saúde. Vamos para o giro de notícias? Rede Orto inaugura a primeira unidade em Juiz de Fora. Rede de clínicas odontológicas chega à cidade para oferecer tratamento odontológico de qualidade.
Novembro Azul. Campanha reforça a importância do cuidado com a saúde do homem. Pesquisa revela que 60% dos homens só vão ao médico com doença em estágio avançado. Hello Kitty comemora seu aniversário em ações solidárias com a Fundação Pro Sangue em São Paulo. Para celebrar a data, a personagem querida por tantas gerações convida a todos a praticarem um ato de amor e solidariedade neste dia. Estas e outras notícias você pode acompanhar no portal da ABCcom. Acesse abcdacomunicação.com.br. São mais de 45 notícias diárias sobre o mercado de marketing e comunicação, com uma editoria especial de marketing em saúde. Vamos ver o que o Drops de Marketing em Saúde traz pra gente esta semana? Como você sabe, a ABCcom promove todo ano o Fórum de Marketing em Saúde. Por questões da pandemia e para que possamos fazer um evento maior e de forma presencial, deixamos a edição deste ano para o ano que vem. Se você tem interesse em participar do nosso fórum, da organização, sugerindo temas, entre em contato com a nossa equipe. Chegou a hora da coluna Empreendendo em Saúde com Alberto Leite. Olá meus amigos, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre dois termos em inglês que são muito utilizados na área da saúde pela questão do volume de pessoas que trabalham em cada instituição. Um hospital pequeno hoje tem 300 funcionários, né? Então um deles é o turnover, né? Que é aquele índice que tem numa instituição entre as pessoas que saem e as pessoas novas que entram. Então geralmente numa instituição de saúde o turnover é de 2%. Tá? Tem uns mais, uns menos, mas a média é 2%. Um hospital, então, ali com 1.000 colaboradores, ele tem ali 20 pessoas novas todos os meses entrando na instituição. É um número interessante para perseguir. O outro indicador é o burnout, que ele veio junto com a pandemia ficando mais elevado. Esse é o indicador de pessoas realmente que estão estressadas ao máximo e que não consegue desempenhar os seus trabalhos, os seus papéis dentro da instituição, né? A gente tem que ficar esperto com esse segundo número, que ele vem crescendo absurdamente, tá?
Hoje a média no mercado é de 3,6, ou seja, nós estamos falando que numa instituição de 1.000 pessoas, 36 pessoas estão em burnout, estão estressadas ao máximo, não conseguem trabalhar. E vamos tentar diminuir esse número com programas de saúde mental. É isso. Valeu! Obrigado, Alberto, por mais uma Pílula da Semana, sempre com temas relevantes e importantes para o nosso mercado. Bom, comunidade ABC.com, chegamos ao final de mais uma edição do programa ABC Marketing e Saúde. Este programa foi especial, falando aí sobre a questão da legislação na área de comunicação e marketing para a saúde. Espero que você tenha gostado. Se você quer ver sua pauta por aqui, envie um e-mail para a nossa redação. Não deixe de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações e dar um like no vídeo, que além de nos ajudar na produção, vai ranquear o nosso vídeo de uma forma melhor para que outros profissionais da área de marketing e comunicação da saúde possam acompanhar o nosso conteúdo. Semana que vem estaremos de volta com outro tema importante e conto com a sua audiência. Um grande abraço, boa semana, até semana que vem.